Olá! A Lei 10.883 de 2001 obriga a instalação de itens de segurança em caixas eletrônicos no estado de São Paulo. A propositura foi aprovada pela Lesp, mas teve a sua constitucionalidade questionada em 2004 pelo então governador Geraldo Alckmin. 16 anos depois, o STF reconheceu sua constitucionalidade e agora o deputado Emídio de Souza, do PT, pede a imediata implantação da proposta. Para entendermos melhor a importância da lei, recebo no Ideias e Debates de hoje o deputado estadual Emídio de Souza, do PT. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Melissa. Obrigado. É um prazer participar com vocês aqui mais uma vez para debater um tema tão caro à sociedade, tão importante. E para mim é um prazer estar com você aqui hoje. Recebo também nesse debate o assessor do Sindicato dos Vigilantes de Guarulhos, Carlos Silveira. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, bom dia. Estamos aqui à disposição. Deputado, a Lei número 10.883, que obriga a instalação de itens de segurança em caixas eletrônicos, não é de autoria do senhor. Como é que começou o interesse do seu mandato por batalhar pela aplicação dessa lei? Vamos lá, Melissa. Eu acho que é importante as pessoas compreenderem esse processo todo. O que aconteceu é o seguinte: 20 anos atrás, em 2001, a Assembleia de São Paulo aprovou um projeto de lei de um deputado da época, projeto de lei importante que garantia segurança nos caixas eletrônicos, onde já havia, já naquela época, muito assalto, muito golpe, principalmente a pessoas idosas, pessoas sem prática com a tecnologia. Então ele garantia seguranças e tal. Foi aprovado pela Assembleia, o governador da época, Geraldo Alckmin, vetou. Quando o governador veta, isso volta para a Assembleia e a Assembleia vai dizer se mantém o veto do governador ou se derruba. A Assembleia da época derrubou o veto. E então, quando a Assembleia derruba, a lei passa a valer. E a lei passou a vigorar, então. Só que a Procuradoria-Geral do Estado, a pedido do governador Alckmin, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que a lei era inconstitucional. Deu entrada, então, no Supremo Tribunal Federal. Isso tramitou durante os últimos 16 anos. Em outubro de 2020, o STF decidiu que a lei é constitucional, que não tinha nada de errado com a lei e, portanto, ela passa a valer. 20 anos depois, veja você, ela passa a valer. Então, agora se trata da gente colocar essa lei em vigor, fazê-la cumprir, né? Esse problema da segurança nos caixas eletrônicos, ele não é um problema atual, ele é um problema que já vem de muito tempo, desde que começou essa questão, espalhar caixas eletrônicos pelo país nos anos 90, e nós temos hoje que garantir uma segurança melhor. E já temos a lei, então o que se trata agora é de aplicar essa lei. O meu mandato entrou nisso porque os sindicatos, nós temos 23 sindicatos de vigilantes no estado de São Paulo, nas regiões do estado. E o sindicato, ele começou a cobrar, a buscar parceiros para a gente poder fazer efetivar essa lei. É evidente, o sindicato, além da sociedade ter interesse, o sindicato também tem, porque é mais emprego para os vigilantes, além de ser mais segurança para a sociedade. E aí me procuraram, eu achei muito justa essa luta e encampei para a gente tentar ajudar. De lá para cá nós já tivemos audiência com o Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral de Justiça, Dr. Sarrubo. Ele se associou à nossa luta, diz que é justa e uma lei tem que ser cumprida. Tivemos reunião com o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, o Cauê Macris. Enviamos ofício, tanto eu enviei quanto os sindicatos, depois o Silveira pode esclarecer, para vários organismos, e nós só vamos parar quando essa lei for cumprida definitivamente. Com certeza. Carlos, o que vai significar para os vigilantes a aplicação da Lei 10.883? Olha, diretamente você tem aí uma base de mais de 70 mil empregos direto, fora o que se precisa para equipar um vigilante, como roupa, sapato, um monte de outras coisas, né? Isso deve fazer um giro na economia bastante grande. Mas o mais importante, além da questão do emprego para a categoria,
você aumenta a segurança dos clientes que utilizam esse equipamento e o próprio bancário que está ali sempre com um ou dois vigilantes dentro da agência. Ali fora da agência, você não tem segurança nenhuma e ali que acontece a maior parte dos crimes, né? Porque dentro da agência o banco está garantindo o seu patrimônio, o numerário que está lá circulando. Ele coloca o caixa eletrônico para fora para dizer que presta um serviço para a sociedade, mas não dá garantia nenhuma de proteção. Isso deve melhorar bastante para a sociedade, principalmente para a sociedade que utiliza esse equipamento. E aí você tem isso dentro de supermercado, Casas Bahia, Magazine Luiza, todos esses locais que têm esse equipamento deverá ter segurança para a proteção dos clientes. Bacana. Deputado, apesar da lei ser de 2001, o objeto da propositura é extremamente atual, como o senhor mencionou anteriormente. O senhor vê a aplicação da lei que pode impactar na redução dos índices de assaltos a banco, das saidinhas e até daquelas fraudes que adulteram aí o dispositivo de entrada do cartão, dos caixas eletrônicos? Não há dúvida, Melissa. Ele pode e vai fazer isso, né? O Silveira tem razão. Os bancos, essa questão, apesar de ter sido o governo do estado que moveu, quem está interessado nisso é a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, e a FENABAN, Federação Nacional dos Bancos. Por quê? Porque eles não querem ter mais despesa. Eles querem, o setor financeiro é o setor que mais ganhou dinheiro nas últimas décadas no país. Aliás, é o único setor que cresceu, que ganhou dinheiro, só que eles não querem 1 milímetro de despesa a mais. Veja bem, para um banco contratar segurança, isso não vai impactar a lucratividade dele. E para a sociedade é um bem inestimável. Claro que onde você tem segurança é a mesma coisa você chegar num prédio e não ter ninguém na portaria, você entrar de uma vez. Se tem um segurança ali, ele vai ouvir, a pessoa vai respeitar, vai perguntar se pode entrar. Ali no caixa eletrônico, a mesma coisa. Quem estiver pensando em fazer coisa errada no caixa eletrônico, se ele tem um segurança armado ali, evidentemente ele vai pensar duas vezes. E o segurança ele já vai estar treinado para perceber quem vai ali fazer a operação bancária e quem vai ali, vamos dizer, mal intencionado, né? Veja você que os bancos, quando se trata de interesse deles, eles mantêm segurança. Por exemplo, dentro das agências bancárias, na hora do cliente acessar a agência bancária, é aquela burocracia, o controle ali de metais ali, para não poder entrar com nada, nem com celular às vezes. Então, ali, quando se trata de interesse do banco, que ali está o dinheiro do banco ali dentro, né? Quando também ele vai transportar valores, por exemplo, ele tem toda a estrutura de carros fortes, né? O banco gasta dinheiro com isso. Onde ele não quer gastar? Depois que o dinheiro vai para a mão do cidadão. Ali, no momento que ele tira da máquina eletrônica ali e sai. Ali é onde. Então, assim, o que nós estamos querendo é o seguinte: o dinheiro dos bancos tem que garantir a segurança do cliente também, até aquela hora, né? Então, eu acho que é uma guerra que certamente nós estamos cobrando do governo do Estado, mas os bancos vão ter que ser cobrados. Para isso, nós vamos precisar do apoio das câmaras municipais. Eu já apelo desde aqui para que os prefeitos e vereadores dos 645 municípios do Estado bote a sua fiscalização para fazer cumprir essa lei, porque eles que sabem onde estão as agências bancárias, os caixas eletrônicos, em que quantidade estão, né? E cobrem dos bancos. Chega ali, é uma lei, vai beneficiar o cidadão dali, e ele tem que fazer cumprir. Então, isso é muito importante para o usuário, né? Para o cliente do sistema bancário. Carlos, a gente sabe que a atividade do vigilante é uma atividade extremamente tensa, é perigoso. Às vezes o vigilante, como o deputado observou, está dentro da agência ali um ou dois, e é difícil. Ter mais uma equipe, na verdade, para cuidar
dessa tarefa pode trazer uma segurança a mais, uma tranquilidade a mais para a atividade de trabalho de vocês? Como é que vocês veem isso, a aplicação da lei, até sobre o aspecto psicológico e do dia a dia mesmo do profissional que faz a segurança dos bancos? O vigilante, quando já está dentro da agência, ele tem que ter uma atenção muito maior, né? Não só dos clientes que já entraram, com a possibilidade de alguém tentar entrar com arma branca e outras coisas a mais. Se você tem um outro segurança olhando o caixa eletrônico, você já dispensa ele de estar tendo que ficar olhando as duas coisas. Até porque não é possível, né? Depois você tem caixa eletrônica que começa a funcionar às 6 horas da manhã. O banco só abre 10 horas. 16 horas o banco fecha e o caixa eletrônico continua até as 22, ou mesmo esses bancos 24 horas, é 24 horas mesmo. Você tem esse tipo de banco 24 horas, que é um caixa eletrônico operado por 40 e poucas bandeiras, né? Em posto de gasolina, terminal rodoviário, por exemplo. Você vai no Jabaquara, tem 32 caixas eletrônicos. No Parque Dom Pedro, naquela boca quente ali, você tem mais um monte. Nos terminais de ônibus, dentro e fora, supermercado, farmácia e outros locais, você tem muito caixa eletrônico, fazendo com que as pessoas corram risco a todo dia, porque você não tem segurança. Farmácia, os lugares mais longínquos do mundo, você tem um correspondente bancário, você tem um caixa eletrônico lá, utilizado pelos bancos, colocando para fora a sua atividade, mas não dando a segurança. Logicamente, vai facilitar muito para o vigilante da agência quando você tem gente no caixa eletrônico, do lado da agência ou mesmo fora da agência, né? A gente também não pode esquecer, né, Carlos, que muitas vezes o vigilante também quebra outros galhos, né? Ajuda ali até orientando o público. Então, quer dizer, já é uma atividade tensa por si só e ainda às vezes agrega mais algumas coisas que também a gente precisa considerar aí para mostrar, para falar mesmo para as pessoas que não é uma atividade complexa, não é simplesmente estar lá parado observando tudo, não, é uma atividade extremamente complexa. Deputado, em 2004, o então governador Geraldo Alckmin entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, alegando que, por se tratar de uma matéria relativa às instituições financeiras, o tema cabe à União. Como que o senhor avalia esse questionamento proposto na ação? Foi realmente um problema de origem aí do projeto, ou a questão foi, de repente, uma pressão dos bancos, como o senhor havia mencionado? Veja bem, não tem mais o que avaliar. O Supremo Tribunal Federal ele decidiu. Ele reconheceu que os estados, as assembleias, têm condições e têm legitimidade para propor leis desse tipo. Por quê? Porque ele trata de problemas que, no mínimo, a capacidade é uma competência concorrente, quer dizer, tanto pode legislar o legislador federal quanto o legislador estadual e até o municipal. Se uma cidade resolve criar uma lei onde obriga as agências bancárias daquele município a manter segurança, essa lei também é possível. Né? Muitas cidades paulistas, inclusive, já têm essa lei. O que precisa ficar claro é o seguinte: provavelmente o governador Alckmin, na época, agiu sob pressão total dos bancos. Porque o governo do Estado, em tese, ele não tem interesse em tornar essa lei inconstitucional. Por quê? Ela é uma lei que desafoga a polícia militar do trabalho dela, porque é mais agentes de segurança na rua, privado, mas ela, vamos dizer, desobriga a polícia militar, que já está sobrecarregada de tanta coisa. É uma lei que gera empregos, né? Você imagina o que é 70 mil empregos num estado como São Paulo, num momento como esse que nós estamos vivendo. O Silveira falou que, olha, além deles ser contratados, eles vão mexer na cadeia de empregos, porque ele cria, ele vai ter que usar uniforme, bota, arma, sei lá, colete, qualquer coisa. Mas ele também, estando empregado, ele vai consumir muito mais. Então ele faz gerar a cadeia produtiva. Todo mundo, quando está empregado,
consome mais e o consumo gera novos empregos. Então, o efeito disso é enorme, entendeu? O que nós precisamos ter claro, eu acho assim, Melissa, é que nas 2 últimas décadas, veja bem, faz 20 anos que essa lei foi aprovada. Uhum. O Brasil mudou demais nesses 20 anos e o sistema bancário mudou demais. Primeiro, no Brasil, com a criação do Bolsa Família e dos programas sociais, né, nos anos entre 2005 e 2012, o que aconteceu? Foram bancarizados mais de 70 milhões de pessoas no Brasil. Pessoas que não tinham conta bancária, que passaram a abrir para poder receber os seus benefícios, para poder... Por isso que teve que espalhar caixa eletrônico em tudo quanto é lugar. Em mercado, as lotéricas passaram a receber contas, enfim, espalhou-se essa questão. As próprias agências, vamos lembrar, antigamente quando você tinha que sacar um dinheiro, uma coisa, você tinha que entrar na agência. Hoje eles criaram, em muitas agências, aquela parte que o Silveira falou aí, que é um caixa eletrônico, vamos dizer, contíguo ali à agência, né? Quer dizer, é uma área específica, né? Que não precisa entrar na agência para fazer essas operações. Mas você ainda mantém uma grande quantidade de caixas eletrônicos, ou de um banco só ou múltiplo, que estão localizados nos mais diversos locais, que vai de posto de gasolina a hospitais, sabe, a supermercados, a farmácias e até em locais meio na rua, numa calçada, você tem calçadões, você tem em muitos lugares. O banco, como eu disse, o banco ele investe muito na segurança dele, do dinheiro dele. No momento do cliente sacar esse dinheiro e sair, aí o banco não quer saber. Você veja bem uma coisa, no próprio caixa eletrônico, que às vezes é vítima de, como é que fala, dessas explosões, dessas bombas que colocam para tentar os ataques, eles chegaram a criar um sistema que mancha as notas, mancha com tinta as notas, marca com tinta, para não ter, para ser inutilizada. Quer dizer, eles têm tecnologia, tem dinheiro para fazer as coisas, tem. O que eles precisam fazer é o seguinte: além de proteger o dinheiro deles, eles precisam proteger o cliente nessa hora. Esse que é o objetivo desse projeto. Deputado, o senhor falando, e eu me lembrei de uma situação que, na região que eu moro, de um mercado pequeno que colocou um caixa eletrônico, acabou que os bandidos observaram, né, o fluxo de entrada e saída ali de reabastecimento de dinheiro, e foram tentar assaltar ali o caixa. Uma criança que morava do lado acabou sendo atingida e morreu. O dono do mercado decidiu a partir daquilo que ele nunca mais teria um caixa dentro desse mercado, que é pequeno, um mercado de bairro. E aí a gente percebe que isso acaba também trazendo esses impactos. Essa questão da segurança fora desse ambiente de agência também tem esses impactos, que a população, por exemplo, na periferia, que poderia ter um caixa ali mais perto, não consegue ter esse caixa mais perto por causa desse risco iminente aí de um assalto e de uma situação absolutamente complicada como essa, porque não tem ali um horário pré-estabelecido, olha, vai abastecer tal hora, então ninguém aparece no mercado nessa determinada hora. Então, acho que é importante fazer esse registro para a gente entender que a coisa não é só também na agência, é como um todo, né? Carlos, você falou dessa questão dos 70 mil empregos. Eu queria que você explicasse melhor de que maneira isso vai acontecer. E aí eu queria que você falasse também sobre a qualificação dessas pessoas. A gente sabe, o deputado citou aí todo o suporte que precisa ser dado para que o vigilante chegue lá ao seu trabalho, seu novo trabalho, né? Então, quer dizer, é toda uma rede em volta do vigilante para que também vai ser movimentada aí
para que ele consiga assumir o posto. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da qualificação, para quem de repente está em casa e ficou interessado em ser vigilante, como é que isso pode funcionar a partir de então? Porque aí, se como é que é o curso, se é rápido, se é um pouco mais complexo? Explica também isso para a gente, por favor. Olha, o curso de vigilante, quem estabelece é a Polícia Federal. Ela autoriza as escolas a fornecer o curso, custa 200 horas, e a cada 2 anos ele tem que fazer uma reciclagem de uma semana. E aí você tem direitos humanos, defesa pessoal, treinamento de tiro, uma série de coisas que ele tem que aprender para poder trabalhar. As empresas que trabalham com banco, em geral, não colocam o vigilante que assim que ele terminou o curso, direto no banco. Ele coloca em outros postos para ir pegando o jeito de como fazer, ensina bastante o modus operandi da malandragem, que é como os caras tentam roubar, por exemplo, no supermercado, o cara encosta com a namorada para tentar roubar um sabonete, uma calcinha, outras coisas a mais, um DVD, né? E esse tipo de coisa você aprende na escola. E a escola tem que ser autorizada pela Polícia Federal, fiscalizada pela Polícia Federal. Aqui no estado de São Paulo tem pelo menos umas 15 escolas. Tem bastante gente sendo treinada, né? Tem hoje bastante gente desempregada também. E a partir dali, quando ele arruma o primeiro emprego como vigilante, ele tem uma obrigação de registro da Polícia Federal como a Carteira Nacional do Vigilante. Só pode ter esse documento a pessoa que está empregado, porque senão você tem um outro problema que é grande no estado de São Paulo. Você tem mais de 400 mil pessoas de forma irregular que faz serviço nas ruas, nos bairros, e que ocasiona um problema maior para quem paga esse pessoal. Se o cara quiser, ele busca na justiça o direito dele como empregado ou prestação de serviço para aquela casa ou para aquela pessoa. Essa é uma outra concorrência que tem no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, que são os vigia de rua, vigia noturno, guarda portuário, um monte de atividade aí que concorre com esse pessoal, porque nem todo mundo sabe a diferença de um vigia de rua e de um vigilante. O vigilante ele tem que ser treinado, tem que ter uma empresa para ele poder trabalhar e vender o serviço. Não tem vigilante autônomo, não existe essa figura, até porque para ele trabalhar tem que ter um seguro de vida. Se ele não tiver seguro de vida, a empresa não fizer o seguro de vida dele, acontecer qualquer coisa dele, a família não recebe nada, né? O seguro de vida dele hoje é de 52 salários, o salário está perto de 2.200, é 1.600, com mais o índice de periculosidade que ele sofre. Mesmo usando o colete, ele tem uma atividade de periculosidade. E aí ele pode trabalhar para as empresas de segurança. Tem uma outra atividade que é um supermercado, se quiser ter segurança dele próprio, ele contrata diretamente, registra na Polícia Federal, ele pode ter esse pessoal trabalhando para ele. Mas já são pessoas bastante treinadas, com bastante experiência, que vêm trabalhar em banco e caixa eletrônico. Não é o primeiro emprego que as empresas colocam ele, não. Uhum. É um campo de trabalho qualificado, né, deputada? É interessante a gente observar isso, que não é um trabalhador qualificado, que ele é preparado para essa função. É bem bacana. Deputado, a gente sabe, o senhor como advogado, falou agora sobre a questão da constitucionalidade da lei que foi declarada pelo STF. Quais são os passos agora para a efetivação da lei? A partir da decisão judicial é imediato, tem um trâmite aí, volta para a Assembleia, como é que funciona? Não, a lei está em vigor. A lei, ela é chamada, inclusive o próprio Procurador de Justiça nos disse, ela é autoaplicável. Ela não depende de nada mais para ser aplicada, ela já pode ser exigida dos bancos hoje. Hoje ela pode ser exigida. O governo do Estado deveria ter regulamentado a lei. Ele teve 6 meses para fazer isso, não fez. Né? Que é uma bobagem. Regulamentar o que é? Olha, dizer o que vai acontecer se o banco não cumprir isso, mas a lei já existe, a lei já está aí. Então, o que eu acho que tem que fazer agora? Tem que ter um esforço
conjunto de um monte de setores, de pessoas, de entidades, instituições e da própria mídia para fazer cumprir a lei. Então eu falei, ó, prefeitos, vereadores, os próprios sindicatos que estão espalhados pelo interior, os demais sindicatos, sindicatos como dos bancários, por exemplo, que têm interesse no tema, porque onde tem Uhum. mais segurança é melhor para eles trabalharem também. Eu diria que o, o, o Ministério Público, as varas especializadas nas comarcas do interior, e uma coisa, o governo do Estado. O governo do Estado pode e deve agir nessa questão. Sabe, eu espero que o governador João Dória ele haja com mais coragem do que o Alckmin agiu há 20 anos atrás, 16 anos atrás. Ele tem que chegar lá e falar, tem que cumprir, é lei em São Paulo, vamos cumprir. Pô, não gera custo para o Estado, não aumenta a despesa pública, nada, é tudo no privado e gera. Só tem um setor que reclama dessa lei: bancos. Agora, não é possível que um Estado como São Paulo, com uma lei que beneficia tanta gente, se ajoelhe para os bancos para eles ter o direito de não cumprir essa lei, porque eles só não cumprem agora se não houver fiscalização, se não houver pressão. Então, da nossa parte, nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para fazer essa lei ela realmente ser cumprida, ela gerar os benefícios para os quais ela foi criada, né? Eu acho que isso tudo é muito importante. E um comentário só. O que o Silveira estava falando aí é uma coisa muito importante. O setor, a profissão de vigilante, ela é uma profissão de risco, uma profissão que oferece risco para as pessoas. E ela tem, né, Silveira, a grande maioria é formalizada, é registro em carteira, é treinado, é capacitado, mas você ainda tem muita informalidade, né? Você tem supermercados, por exemplo, que contratam profissionais sem qualificação. Você tem grupos de comerciantes que contratam, às vezes, gente ali que não tem preparo, só para criar. Tem muito bico nessa área, né? Mas em segurança bancária é uma coisa mais profissionalizada, né? Uma coisa mais. Hoje, ainda, essa semana, eu estava vendo um caso que chamou muita atenção da opinião pública, aconteceu na Bahia. Na Bahia, essa semana. Um supermercado da Bahia, na região metropolitana de Salvador, foi pego lá duas pessoas furtando um pedaço de carne, e a segurança do mercado, provavelmente sem treino algum, espancou as pessoas lá dentro, os dois que estavam fazendo uma coisa errada, tinham que ser. E pior, entregaram os dois para grupos de traficantes locais. E ameaçaram, falaram, ou vocês pagam tanto para a gente, ou vai. O que aconteceu? Entregaram para os traficantes e eles foram executados. Então você percebe como esse setor tem importância quando você tem um profissional treinado, como o Silveira falou aqui, sobre direitos, sabe? Ele tem que agir vamos dizer, com a energia que o caso sempre exige, que a situação exige, mas ele tem que agir dentro da legalidade. Pegou alguém fazendo coisa errada, leva, entrega para a polícia, leva na delegacia, processa de acordo com o ordenamento legal. Mas você percebe que quando você vai para a precarização da mão de obra, é isso que acontece, sabe? É isso. Então, além de fazer valer essa lei, nós vamos ter que trabalhar para que sejam profissionais respeitados, com seus direitos reconhecidos. A gente tem aquele caso do que não é muito antigo, né, deputado, do mercado onde o rapaz foi sufocado e acabou falecendo. Não, ele não estava em nenhuma atividade irregular, ele só discutiu ali com segurança, ele acabou falecendo. O mercado está oferecendo uma indenização de R$ 1 milhão para essa família. E aí, quer dizer, vamos falar, o barato saiu caro, assim, entre aspas, é óbvio que a gente está ali falando de uma vida, mas veja que poderia ser feito um investimento para evitar tanto o dano à Mas é imagem, claro, quanto à vida, é enfim. evidente que assim, olha, você tem uma situação onde você tem gente circulando, muita gente, você vai ter problema.
Você Uhum. vai ter problemas, você vai ter desentendimento, você vai ter. Não é todo mundo bem intencionado que chega naquele local. Então, no banco você vai ter, na feira você vai ter, no mercado você vai ter, na porta da estação você vai ter, num calçadão você vai ter. E quem está ali, o segurança, ele serve exatamente para solucionar aquele conflito. Você tem conflitos de baixa intensidade, né, que às vezes é uma simples discussão, e você tem conflitos que são ameaças concretas à vida de alguém. Né? Então, nesse momento, o segurança tem que ter preparo suficiente, sabe, treinamento suficiente para agir com, vamos dizer, com energia, mas dentro da lei. Né? É isso também que é, vamos dizer, respeitadas as condições de cada um, as funções de cada um, mas é o que a polícia tem que fazer também. A polícia tem que agir, às vezes com energia, mas dentro da legalidade, né? Você está tratando de vida humana. Então, a primeira coisa que nós temos que ter presente é o seguinte: segurança é um direito do cidadão. Uhum. Ele tem direito de exigir isso. Sociedades democráticas têm que ser segura. A proteção à vida é o que há de mais importante. O que não pode é os bancos brasileiros, alguns deles estão entre os maiores do mundo, sabe, gastar tanto dinheiro com a proteção do dinheiro que os numerários quando estão no seu poder e quando o cidadão vai tirar não ter segurança nenhuma. Isso é inaceitável. Com certeza. E o senhor observou na sua resposta, deputado, uma coisa que é muito importante. É, aumenta o emprego, mas também desonera, de alguma forma, a polícia que está sobrecarregada. Isso é importante a gente observar, porque, de alguma forma, para o Estado não tem esse impacto tão grande. Isso é sempre uma preocupação de um projeto que passa pela Assembleia, né, do impacto financeiro. É, Carlos, os entraves da lei são as próprias instituições bancárias, como o deputado observou. Eles alegam aí um aumento de custo. Esses dispositivos de segurança, eu queria que você avaliasse se essas novas regras impostas aí pela Lei 10.883, se de alguma forma elas não seriam um investimento para, uma vez que elas poderiam até evitar o prejuízo das ações criminosas, que esse prejuízo fique com os bancos, né? Ó, segurança nunca é gasto, segurança é Uhum. investimento. Com relação ao que você comentou daquele supermercado, o Supremo Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça, criou um grupo de trabalho para discutir a melhoria na segurança privada em todo o país depois daquilo que aconteceu no Carrefour. Nós pedimos até a nossa inscrição lá para poder participar dos debates. Voltando à discussão dos bancos, os bancos e as empresas, quando contratam uma empresa de segurança, ele exige um seguro de risco, porque as consequências de um crime qualquer vai sobrecarregar a empresa de segurança. Se foi feito pelo vigilante dela, vamos supor o Carrefour, se fosse um vigilante regular, o que não era o caso, o Carrefour vai para cima da empresa de segurança por ter contratado gente inabilitada para fazer aquela atividade. Por exemplo, o banco tem seguro de risco. Se você colocar um vigilante lá que facilita a vida do ladrão ou coisa desse tipo, a empresa de segurança vai pagar o que aconteceu. No caixa eletrônico, nós temos um problema seríssimo no Brasil. Tem uma lei federal que diz que tem que ter vigilante ali na área contígua do banco. Eu até questionei a SUSEP semana passada, não tive resposta ainda. Se alguém roubar aquele caixa eletrônico, não tem vigilante lá, a seguradora não paga. Aí a gente precisa ver com os bancários onde é que esse dinheiro aparece, porque me parece que esse dinheiro aparece lá naquele balanço final anual, dinheiro não recebido, porque eu nunca vi banco quebrar por causa de assalto. Algum lugar eles colocam o valor desse dinheiro roubado do caixa eletrônico, porque se você não colocou vigilante, a seguradora não paga. E outra, a lei não permite resseguro. Banco fazer seguro daquele local dele mesmo. Está na lei da segurança privada. Então, qualquer um que vá contratar segurança tem que ter as condições mínimas para saber
Aqui você tem uma consequência grande. Ou você pede o seguro de risco. Te dou um exemplo. Eu dei uma entrevista numa emissora de rádio uma vez, o secretário da Educação me chamou lá na prefeitura, que eu falei sobre seguro de risco. Naquela época, roubaram um caminhão de computador da prefeitura. Eu falei para ele, olha, secretário, se o senhor tivesse colocado no edital o seguro de risco, a empresa de segurança que estava olhando esse caminhão de computador tinha 24 horas para colocar o caminhão de computador de volta. O que acontece quando não tem? A prefeitura compra outro caminhão de computador, que é eu, o Emílio e você, que vai pagar como imposto na cidade. Eu falei, olha, secretário, o senhor queira ou não queira, o senhor vai pagar por esse computador 2 vezes, porque é do seu imposto que a prefeitura, né, comprou. Essas observações o banco faz com ele, o dinheiro dele lá dentro, igual o Emílio falou. O carro forte custa uma fortuna para transportar dinheiro, mas eles fazem porque o dinheiro está na mão dele. Agora, quando está fora dali, é o cliente que vai lá e se acontecer alguma coisa na saidinha, ele vai ficar no prejuízo, vai ter que entrar com ação na justiça, até ganha porque o sistema de segurança do banco, quando não funciona, ele não briga com você, ele te paga. Se você for pro pau, você prova por A mais B que tinha chupa-cabra lá. Ué, como é que tem chupa-cabra aqui? Eu tenho que depositar meu dinheiro. Você ganha as ações, dá trabalho, mas ele não quer admitir que ele está errado, que não tem segurança lá. Essas coisas vai melhorar bastante quando vier a aplicação dessa lei. O deputado já comentou, nós temos feito como os 23 sindicatos no estado inteiro, já fazendo ações, apertando o prefeito, Câmara Municipal, usando tudo o que é possível para pressionar a administração, o Ministério Público, promotor de justiça nas cidades, para ver se a gente tem essa aplicação de imediato. Uhum. Deputado, eu queria pedir para o senhor reforçar essa questão dos clientes. A gente falou aqui um pouco sobre, citou um pouco os clientes aí no meio da nossa conversa, e a gente sabe que o cliente sempre é a parte mais vulnerável da coisa toda, né? Então, quando eu acho uma atividade extremamente arriscada ir no caixa eletrônico, eu confesso a vocês que tenho medo de ir no caixa eletrônico. E eu sempre é uma coisa que eu faço isso há anos, vejo se está solto ali o lugar de pôr o cartão, não sei se isso vai funcionar ou não, vejo se está solto, se tiver alguma coisa balançando ali, já não usa aquele caixa, porque a gente se sente vulnerável. Também na hora que está abastecendo lá de dinheiro, também não vou, porque eu estou lá para tirar R$100, e aí, de repente, entro no meio de um tiroteio ali, então, quer dizer, procura evitar, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão dos clientes que acabam ficando expostos, deputado, todas essas transações que são feitas. A gente lembra o volume de transações que são feitas no Brasil é imenso, né? Então, quer dizer, como que os clientes vão se sentir mais seguros com com a efetiva aplicação da Lei 10.883? Olha, Melissa, eu acho que as coisas no Brasil mudaram muito rápido. Há 20 anos atrás, o Brasil era um país de poucos milhões de pessoas com contas bancárias. Hoje, eu não tenho os números exatos, mas eu sei que cresceu 70 milhões de pessoas com novas contas bancárias, que houve uma facilitação e uma necessidade do governo transferir recursos como o do Bolsa Família, por exemplo. Então, a bancarização, houve a questão do consignado, toda uma lógica que fez com que as pessoas virassem clientes bancários. Isso levou um contingente muito maior de pessoas, novas pessoas, para dentro dos bancos. E levou pessoas que não estavam acostumadas a lidar com o banco, entendeu? Muito menos a tecnologia. Se fosse ainda entrar no caixa, falar, olha, né? Mas ela ir lá, digitar a senha, ela saber apertar lá a tecla certa, né? Você imagina, ela já tem dificuldade, ela e a máquina. Se ela ainda tem que ficar de olho em alguém que está querendo roubá-la, pior ainda. Então, assim, eu acho que a efetivação da lei 10.883 é uma necessidade.
É uma necessidade urgente da gente, sabe, provavelmente quem vai ser mais beneficiado por isso, o cidadão, a cidadã menos informado, mais pobre, ele nem sabe do que nós estamos lutando. Nós estamos lutando por alguém que não sabe que nós estamos lutando por ele, mas Uhum. que ele vai ser beneficiado. Agora, quem sabe da importância, sabe, é um apelo. Governador Dória, haja, cumpra o seu papel, sabe? Não deixe o cidadão menos protegido, sendo que você pode deixar ele mais protegido. Você não precisa. Ministério Público já está agindo, comando da Polícia de São Paulo haja, prefeitos hajam, vereadores hajam, os demais deputados da Assembleia me ajudem nessa luta, porque isso é o que vale a pena. Eu quero. A Polícia Federal também haja. A Polícia Federal tem responsabilidade na supervisão e no licenciamento da segurança privada no país. E eu queria falar de uma coisa, Melissa, que é assim, olha, a importância da segurança privada no Brasil, todo mundo conhece. Veja você assim, ela desobriga, não é que ela desobriga a polícia militar, ou polícia civil, ou polícia federal, ou rodoviária, Uhum. mas ela alivia o trabalho deles. Veja bem, quando é que a polícia militar é chamada, por exemplo, para entrar dentro de um condomínio, de casas ou de apartamentos? Quase nunca. Por quê? Porque ali dentro tem segurança privada, as coisas se resolvem, seja um condomínio de casas, né, cheio de ruas, ou a portaria é controlada por privado, lá dentro tem motos com segurança privada, tem tudo. Os bancos a mesma coisa. Você pega um shopping center. Quando é que você vê a polícia entrando dentro de um shopping para ter que supervisionar uma situação? Não. E ali tem milhares de pessoas circulando diariamente. A segurança privada dá conta. Quando é que a polícia vem? Quando tem uma coisa extraordinária, um assalto a uma joalheria, uma coisa. Mas nunca. É coisa mais rara acontecer isso. A segurança privada, ela tem a sua importância, sabe? Agora, no banco, nessa questão específica, o que nós estamos dizendo é o seguinte: o banco tem que cumprir. O banco não pode deixar o cliente dele na situação que está. Sabe? Quer dizer, ele joga tudo, gasta tudo que ele pode para proteger o dinheiro quando está na mão dele, mas expõe o cidadão quando ele tira o dinheiro do banco para ele. Então, eu acho que a função dessa lei é essa, e eu espero que, a partir daqui, cessou a briga jurídica, cessou, sabe? E fazer um apelo também à Febraban e à Fenaban, um pouco de consciência, gente. Vão ficar até quando, sabe, embolsando dinheiro, aumentando as suas contas bancárias, comprando outras empresas, fazendo o quê? Não dá para prestar um serviço de qualidade para a população? Sabe, é cliente de vocês, é gente que leva dinheiro para vocês, que deposita as pequenas economias para vocês. Então, hajam, façam cumprir a Lei 10.883. O senhor observou muito bem, deputado, sobre essa questão dos shoppings e outros locais que são patrimoniados aí pelos vigilantes e que tem uma incidência de ocorrências baixo, isso com relação às polícias. Então, isso é um argumento extremamente forte, com certeza. A gente já está caminhando para o final da nossa conversa e eu queria pedir para que vocês façam as considerações finais, mas eu queria, Carlos, qual que é a expectativa para a categoria com relação à implantação das regras previstas na lei? Bom, para nós, primeiro, queria agradecer o esforço todo do deputado Emílio de Souza, pelas orientações que nos foi dado em reuniões anteriores, que nós estamos cumprindo e pedindo ao nosso pessoal no Estado a procurar deputado, vereador, prefeito e outras instituições para efeito de fazer cumprir essa lei. Fizemos ofícios todos na Procuradoria, Febraban e tudo, para que se possa ter a regulamentação o mais rápido possível dessa lei, até porque, como diz o Emílio, não há gasto para o Estado. O banco, por sua vez, tem os seus mecanismos de lucro, que não preciso nem discutir aqui, mas tem que investir um pouco mais na segurança dos clientes quando sai fora da agência, porque é o mesmo cliente que tem o dinheiro guardado dele dentro da agência bancária.
né? Essa é a nossa perspectiva. Nós estamos trabalhando nesse sentido para ver se consegue regulamentar essa lei logo que possa gerar os empregos necessários para os trabalhadores e a garantia para os clientes. Ok. Deputado, eu queria pedir as suas considerações finais e perguntar também para o senhor como é que está o apoio da sua bancada, de outros parlamentares quanto à iniciativa. Olha, eu queria agradecer muito à TV Alesp, a você, Melissa, por essa conversa que eu acho que muito produtiva. Agradecer o Silveira, que tem sido um gigante nessa luta, e organizado os sindicatos em torno dessa luta. Queria agradecer a cada um dos 23 sindicatos também que estão nessa batalha. Nós estamos, já conversei com a bancada do PT, a bancada do PT, os nossos 10 deputados estão oferecendo apoio, mas agora a Assembleia pode cobrar, mas na verdade agora a hora é do Executivo agir. A Assembleia fez o principal, que era fazer a lei. Agora eles têm que cumprir. É tão difícil aprovar uma lei na Assembleia, sabe, convencer 94 deputados, chegar num consenso. Agora, o pior de tudo é quando você é, aprova essa lei e essa lei você tem que batalhar para ser cumprida. Eu não vou desistir. Eu acho que aqui nós temos uma situação que vale a luta. E o nosso mandato tem que ser, só vale a pena ser deputado se for para lutar por coisas que interessam a maioria das pessoas. E essa é uma coisa que interessa, né? Então eu apelo ao governador Dória, eu apelo ao secretário da Casa Civil, eu apelo ao secretário de Segurança do Estado de São Paulo, ao superintendente da Polícia Federal em São Paulo, aos 645 prefeitos do Estado, aos milhares de vereadores que tem no nosso Estado, e as pessoas, a sociedade civil, as organizações, os consegues, sabe, todo mundo. Isso é matéria de interesse social, não é matéria de interesse apenas da categoria. Então, nós somos uma sociedade que, para fazer valer nossos direitos, a gente tem que ser vigilante, vamos usar aqui o nome da categoria, temos que pressionar, senão não vai fazer. Muito obrigado a todos pelo programa e pelo esclarecimento. Eu que agradeço, deputado, a oportunidade de tratar do assunto, com certeza, para a categoria dos vigilantes, esse Eu Não Vou Desistir tem um peso gigantesco, uma importância muito grande. Obrigada, deputado, pela confiança, Carlos também. Estamos à disposição para tratar do assunto e desses assuntos de outros do mandato, deputado. Muito obrigada a ambos pela conversa muito esclarecedora que a gente teve nesse programa de hoje. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou da lei número 10.883, que obriga a instalação de itens de segurança em caixas eletrônicos do Estado de São Paulo. O STF acabou de declarar a constitucionalidade dessa lei, que é de 2001, que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, e o deputado Emílio de Souza abraçou a ideia, abraçou a lei para que seja efetivamente cumprida. Recebi aqui no programa de hoje o deputado Emílio de Souza, do PT, e o Carlos Silveira, assessor do Sindicato dos Vigilantes de Guarulhos. Você ficou agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.